Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Buiu, da Veolink, e esse é o CT Cyber, todos os sábados às 9 da manhã, aqui no canal do CT. Será que os seus dados pessoais vazaram nesses últimos vazamentos de dados que tivemos aqui no Brasil? É o que a gente vai conversar hoje, é o assunto da nossa conversa. Antes, eu peço a gentileza em se inscreva aí no canal, dê o seu like, mande seus comentários e ajude a gente a criar esse conteúdo. Bom, recentemente entrou em vigor a Lei Nacional de Proteção de Dados e foi instituída a Autoridade Nacional que cuida das violações de vazamentos de dados pessoais. Só que, curiosamente, ao mesmo tempo, a gente teve dois grandes vazamentos de dados e todo mundo fica na dúvida. Quando isso acontece, qual é o impacto? O que eu devo fazer? Será que eu fui comprometido ou não? Como que eu verifico isso? Então, o assunto de hoje é um assunto mais prático, tem a ver com o cotidiano de todos nós brasileiros, e não é novidade no mundo. Isso já aconteceu em vários países. Nos Estados Unidos teve um grande vazamento de um bureau de crédito chamado Equifax lá. Eles foram impactados, demoraram muito tempo para reconhecer a sua responsabilidade nesse vazamento e fazer as ações de correção do vazamento de dados. E ao final eles precisaram instituir um fundo bilionário para para tratar de seguros e compensações até fiscais e de exploração desses dados. Então, o que aconteceu? Aqui no Brasil a gente teve recentemente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, um vazamento que foi detectado pela empresa de segurança PSafe, e aí eles têm uma área da empresa chamada Defender, e aí a Defender fez essa publicação aqui. Isso foi logo agora em janeiro de 2021. Então, o vazamento de dados lá teve, além dos vazamentos de 220 milhões de pessoas, teve o vazamento de 104 milhões, dados de 104 milhões de veículos e 40 milhões de empresas. O que é muito preocupante nesse vazamento? A quantidade de CPFs que vazaram, as informações que vazaram, é superior à quantidade de brasileiros adultos vivos hoje. O que significa que dentro desse pacote, com certeza tem muitos brasileiros já falecidos, mortos. E qual que é o impacto disso? O hacker, quando ele divulgou esse vazamento, ele colocou como uma amostra lá na Darknet, ele coloca como uma amostra do trabalho dele, CPF e nome completo, para você poder validar e falar assim, não, de fato, esse vazamento aqui não são dados fictícios, são dados reais. E aí ele promete para quem comprar, por um determinado valor lá que você vai ter que pagar em Bitcoin para não ser rastreado, ele promete fornecer outras informações que são bem preocupantes. Então, data de nascimento, endereço completo, número de telefone e alguns dados que apontam para um bureau de crédito, o Serasa. Então, o Serasa Experian, que negou até o momento ter detectado esse vazamento, ter sido a fonte dos dados, do vazamento de dados, tem alguns arquivos lá que tem a ver com o trabalho que a Serasa Experian faz. Então, isso é um pouco preocupante. Pode ter sido, lógico, um terceiro, um ex-funcionário, algum caminho, pode ser até que essa parte dos dados seja falsa, apesar de ter os arquivos, o hacker ter mostrado que ele tem esses arquivos, pode ser que esses dados não sejam fidedignos, mas pouco importa. O grande problema ocorreu de fato um vazamento de milhões aí de dados pessoais. O que é mais preocupante é que pouco tempo depois ocorreu um segundo vazamento de praticamente 100 milhões de contas de celular da Vivo e da Claro. Isso foi agora em fevereiro. Mas como que eu, cidadão, consigo verificar se os meus dados estão ou não estão nesse vazamento? E qual que é o impacto disso na prática? Aí é que está o problema. Infelizmente, não existe hoje um mecanismo normativo, legal, governamental ou de uma ONG ou coisa parecida, que permita a um cidadão que foi afetado por um vazamento desse tipo fazer uma consulta lá e dizer, você foi afetado ou não foi. Então, realmente a gente está num mato sem cachorro. É uma situação difícil para o brasileiro hoje. Nos Estados Unidos, existem alguns links
para você fazer a checagem, esses links não são do governo, são links de grandes empresas da área de cibersegurança, que você pode colocar o seu endereço de e-mail lá, ele verifica se esse endereço de e-mail está dentro de algum vazamento de dados que inclui endereço de e-mail, e aí ele te avisa, você estava em tal vazamento, ou não encontramos esse endereço de e-mail em nenhum vazamento é, da Darknet aqui. E alguns desses até cadastram para você um alerta automaticamente dizendo, olha, se em algum vazamento futuro a gente detectar esse endereço de e-mail, nós vamos te notificar. É um serviço interessante, não tem custo, e é prestado por empresas de cibersegurança confiáveis. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links, então esses são links que você pode usar sem medo. O que aconteceu logo depois do vazamento aqui no Brasil, esses dois vazamentos, é que algumas pessoas, são indivíduos, são pessoas físicas, programadores, esse tipo, nem estou criticando aqui as intenções das pessoas, mas eles fizeram sites para verificar o vazamento. O principal desses sites, que é o Foi Vazado, ele inclusive já saiu do ar, você não consegue mais acessar. Então, assim que o site foi para o ar, ficou uma certa dúvida, mas espera um pouco, como é que eu vou confiar que esse site que está no ar, eu posso digitar o meu CPF nele, e quem está por trás do site não vai utilizar esse site só para verificar que esse CPF é válido, porque tem alguém interessado em buscar esse CPF no site. De fato, a resposta é difícil. Alguns blogs de tecnologia, algumas publicações até bastante confiáveis, entraram em contato com o programador, com o responsável pelo site, obtiveram acesso ao código-fonte e da pesquisa, né, e validaram, não, tudo bem, ele está usando aqui os dados que foram publicados como amostra que o hacker colocou lá na Darknet do trabalho dele, então, trabalho criminoso dele, então pode digitar o CPF lá sem medo. Mas poderia surgir um outro site que está explorando a nossa dúvida, o nosso medo de estar nesse conjunto de informações aí que foram vazadas e está aproveitando a sua busca para, na verdade, verificar que você está lá. É mais ou menos como aquele bandido que chega na sua casa, toca a campainha e sai correndo. E ele vê se acende a luz, se tem alguém lá dentro, ou liga para sua casa para ver se você está lá antes de invadir a casa. Então, eu não estou dizendo que é o caso desses sites. Teve dois famosos aí que ficaram durante algum tempo no ar, mas não é de uma fonte que é uma empresa, que é uma organização, que é o governo. Então, infelizmente, hoje no Brasil existe uma única alternativa, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, para você olhar não exatamente se você estava os seus dados pessoais estavam no conjunto que foi vazado, mas é uma consulta para você ver movimentações financeiras, cadastros que foram feitos, então pode ajudar um pouco em investigar se você está ou não, foi ou não explorado de alguma forma por criminosos. É interessante o seguinte, um outro ponto que é interessante a gente ressaltar aqui. A partir desse ponto, que a gente não sabe, não tem um local, uma organização, uma entidade governamental confiável que eu possa lá, após um certo cadastro, ir lá e perguntar se os meus dados estão dentro de algum conjunto de dados que foi vazado, até porque essas empresas, esses órgãos, teriam que fazer, para ter acesso a essas informações, contato com os criminosos, então é meio delicada a questão até do ponto de vista jurídico. O mais seguro assuma que você teve sim os seus dados vazados. O que significa isso? A partir desse momento, você não deve jamais confiar em nenhum contato que seja feito de alguém, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por qualquer rede social, seja por telefone, dizendo, olha, senhor Renato, eu queria entrar em contato, eu sou aqui do Santander e queria entrar em contato com você a respeito da sua conta número tal, seu endereço é tal, eu estou verificando que o seu CPF é tal, está certo, os dados que eu falei estão certos, não confie nesse tipo de contato. Essa validação que parte do interlocutor, da origem, não é uma validação segura. Então, se você receber um contato, um e-mail, por exemplo, dizendo que é isso que os hackers fazem, então os criminosos fazem isso, eles vão te mandar um e-mail dizendo, está aqui a sua fatura em atraso, está aqui uma promoção para você dentro do pacote de TV a cabo que você tem, está aqui uma oportunidade única. E ele vai mandar isso com informações de alguém que você tem alguma relação comercial, porque eles têm os seus dados pessoais. Vão colocar no e-mail o seu nome, seu endereço, o seu telefone, seu CPF, porque são esses dados que vazaram. Então vai dar a impressão que aquela é uma informação fidedigna, que aquilo é uma comunicação correta. Não é.
Então, a partir desse momento, desconfie de qualquer comunicação que você tenha de empresa. Se você receber uma comunicação desse tipo, não abra e entre você em contato com o 0800 ou com o telefone da empresa. E aí sim, você está iniciando a comunicação. Aí faz sentido alguém, o interlocutor, te perguntar: seu CPF é tal, o nome da sua mãe é tal, o nome do seu pai é tal, porque é isso que é a validação de identidade. Infelizmente, a questão da identidade digital, a questão da identidade pessoal, esse vínculo é muito fraco no Brasil. A gente está muito longe de ter uma maturidade nisso. Alguns países como a Estônia, como Singapura, têm processos muito maduros, Coreia do Sul, eles têm processos muito maduros em que o cidadão se identifica através de aplicativos do governo que já estão integrados várias funcionalidades, através de mecanismos de autenticação segura. No Brasil a gente está muito longe disso, infelizmente. Então, partindo do pressuposto que eu não consigo validar que os meus dados vazaram de uma forma segura, eu vou ter que prever que os meus dados vazaram, o que a gente tem que é confiável, que a gente pode utilizar para verificar como que está a sua situação em termos de finanças? Bom, existe um cadastro, um site chamado Registrato, vou colocar aí na descrição do vídeo o link para vocês. Esse site é do Banco Central do Brasil. Ele é seguro, todos os grandes bancos e algumas financeiras aí tem um link no aplicativo deles lá no site do Registrato, você vê quais são os aplicativos. É muito fácil fazer o cadastro pelo celular. Eu particularmente fiz pelo Banco do Brasil. Então, o aplicativo do Banco do Brasil tem lá o link, você entra, pronto, facinho. Como o Banco do Brasil já validou a sua identidade, você está iniciando esse seu cadastro no Banco Central já com um passo à frente, já tem uma validade que o seu CPF é X e o seu nome é tal. Então, você completa alguns dados no site do Banco Central do Brasil, gera uma senha e a partir daí você pode fazer algumas consultas. Eu vou mostrar aqui, evidentemente, com o cuidado de não mostrar muita informação pessoal minha, mas eu vou mostrar para vocês como que é a cara desse site e o que dá para fazer nele. Então, se vocês repararem, tá aqui o site do... Um minutinho só. Tá aqui. Esse é o site do registrado. E aí, olha que interessante, ele te permite extrair em tempo real todas as chaves Pix que estão cadastradas no seu nome. Então, vai mostrar a chave que está no seu celular, no seu nome, chave aleatória, todas as chaves possíveis que foram cadastradas, Pix que estão associadas a você, pessoa física, com a indicação de qual que é o banco, a instituição financeira, qual que é o número da conta, a agência. Então, é interessante de vez em quando ter uma certa disciplina, entrar aqui e dar uma olhadinha, o relatório parece ok, foi eu mesmo que fiz essas chaves ou não, isso aqui não reconheço. E aí você corre atrás dos seus direitos, né? Tem um item para verificar os seus endividamentos. Então, se você fez algum empréstimo, fez algum financiamento ou usa cartão de crédito, ou seja, todo mundo, você vai ver lá em quais empresas, em quais entidades financeiras você tem um financiamento cadastrado no Banco Central, porque essa informação tem que ser cadastrada. Quais são os relacionamentos financeiros? Em quais bancos ou corretoras de valores você tem cadastro? Então, como isso tudo passa pelo cadastro do Banco Central do Brasil, você consegue verificar através desse site registrado se não teve nenhum criminoso que foi lá e fez algum cadastro indevido, tomou um empréstimo, ou fez um cadastro de chave Pix, que a gente vai conversar em um outro programa, indevidamente, para te usar como laranja, ou para fazer algum tipo de extorsão da sua família, esse tipo de coisa. E por último, tem um relatório de operações de câmbio. Se você comprou dólar ou euro, alguma moeda estrangeira, até um relatório de bastante amplitude, você pode falar aqui vários anos, todas as operações de câmbio que eu fiz, que estão registradas lá, às vezes eu fiz uma viagem internacional, precisei comprar dólar, etc., vai estar registrado lá. Esse é o único relatório que não é tempo real. Então, esse relatório aqui, ao solicitar, ele leva, segundo o banco, até 2 dias úteis para te emitir toda a informação, mas aí é um meio de você, de uma forma confiável, de uma forma segura, ter acesso e poder validar se, por exemplo, não tem uma instituição financeira que você pediu para cancelar uma conta e continua a conta aberta lá. Na listagem, no relatório que diz relacionamentos, ele mostra a data de final de relacionamento. Então não mostra só aqueles relacionamentos
atuais, e sim todos os que já teve relacionado com o seu CPF. Então essa é a dica, uma dica aí de segurança prática, não tem muito a ver com o mundo corporativo, mas como a gente já conversou nos outros programas, de vez em quando o pessoal acaba afetando o corporativo e vice-versa. Então, muita atenção, cuidado com comunicações que vocês recebam aí mesmo, que tenham seus dados pessoais, isso não significa absolutamente nada hoje em dia. E espero que tenham gostado. Estou aberto aqui a críticas, sugestões e dúvidas. Se alguém tiver algum problema, por exemplo, se cadastrando aí, estou à disposição para ajudar. E até a próxima. Fiquem em segurança. Obrigado. Tchau, tchau.